Hoje eu quero falar sobre acesso, o privilégio do acesso. Diga para quem está do lado, olha, tem gente do lado, pode ser meio de longe, mas fala assim: você tem acesso. Ah, que bênção, nós temos acesso à presença de Deus. E é sobre isso, sobre essa bênção, sobre esse privilégio que hoje eu quero conversar, compartilhar com vocês. Se você trouxe Bíblia, abre em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Esse é o primeiro estudo da campanha que nós vamos fazer quanto igreja. Então abre lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O título da mensagem de hoje é o privilégio do acesso. Eu lembro, alguns anos atrás, eu consegui um ingresso para o jogo que eu queria assistir muito, do Atlético. Era contra o Corinthians, se eu não me engano. Era um jogo importante, e eu consegui um ingresso, me preparei, fui com um grupo de amigos, e nossa, eu nunca gostei de fila, né? Hoje eu comecei a gostar. Depois desse tempo, qualquer aglomeração a gente está feliz. Eu lembro que tinha uma fila enorme, a gente ali preparado para passar pela catraca, eu com o ingresso, consegui entrar no estádio. E a gente chegou um pouco antes do jogo começar, e eu estava ali no interior do estádio, e a gente passou algum lugar para comer alguma coisa, e eu sei que na hora que eu fui entrar na minha ala ali, tinha a cadeira marcada, tinha uma outra fiscalização, e eu perdi o ingresso. Eu não acreditava. Todo mundo na minha frente passando e eu não achava, procurando um bolso, vai no outro, e vai e não acha. E aí eu lembro, os meus amigos falaram, acho que era o Budal que estava comigo, a Thaís, né? Aí, vamos fazer o caminho, vamos procurar. E eu falei, não acredito, eu entrei no estádio, eu estava dentro, mas eu não tinha acesso à arquibancada para ver o jogo. E aí a gente sai procurando aquele monte de gente andando e faz o caminho de volta para ver se achava. Eu falei, não vai achar, já estava falando para eles, vamos lá assistir o jogo, perdi, paciência. E aí de repente eu encontro o ingresso perdido no meio daquela multidão. Eu lembro da alegria, acho que eu estava com um cachorro quente na mão, uma Coca-Cola, e eu subi, mas eu nunca senti tanta alegria, porque eu tinha acesso, eu podia entrar, eu podia ver o jogo. Sabe, a Bíblia está falando aqui do privilégio do acesso, e às vezes a gente está tão perto. Tem gente que está na galeria ali no interior, mas a gente não aproveita o privilégio do acesso. Eu quero dizer para você, por causa de Cristo Jesus, eu e você temos acesso à presença do Pai. Aleluia! Você tem acesso, e essa é uma grande bênção, este é um grande privilégio. A palavra de Deus vai nos falar isso em Filipenses 4, quando ele diz, olha, levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graça. Que ele está falando, através das nossas orações, das nossas preces, nós temos acesso ao trono de Deus. Que privilégio! Eu entendo que muita gente não desfruta como deveria desse privilégio. Hoje eu queria olhar para esse texto da palavra de Deus. Ele vai trazer para nós algumas imagens que nos ajudam
a entender o tamanho desse privilégio, de ter acesso à presença de Deus. Quantos têm acesso aqui? Levante as mãos. Você é um privilegiado. Eu quero hoje estudar com você o tamanho desse privilégio. São 5 imagens. Eu vou compartilhar 2 hoje, 3 amanhã à noite. Se você quiser, continua ouvindo a mensagem amanhã junto conosco aqui. A primeira imagem que a Bíblia vai nos apresentar aqui é a sombra. Lá no versículo 1, a Bíblia diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A primeira imagem que a Bíblia vai usar nesse capítulo para nos falar e nos fazer entender o privilégio que temos de acessar a presença de Deus é a imagem da sombra. E é interessante porque o livro de Hebreus ele vai fazer um paralelo o tempo todo com a antiga aliança, com o Antigo Testamento. E aqui ele está falando a respeito do modelo de culto, da lei, da liturgia dos judeus. E ele vai especificar alguns pontos depois. E ele vai dizer, olha, toda essa liturgia, ela era baseada em ritos que eram apenas sombra do que haveria de vir. E é interessante, a palavra sombra aqui, ela vem do grego skia, e significa reflexo nebuloso, silhueta, uma forma sem realidade. Era uma espécie de maquete que eles podiam ver a respeito da realidade que viria em Jesus. E por isso, o texto, se você continua lendo, ele vai falar, olha, os ritos deles eram apenas apontamentos. O modelo sacrificial era apenas um apontamento. Olha o que diz o versículo 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. O que ele está dizendo? Olha, o sistema sacrificial dos judeus, eles eram apenas ritos que apontavam para uma realidade que viria, a realidade que se tornou plena na revelação de Cristo Jesus. E o que eu estou dizendo? Por que eu e você somos abençoados, privilegiados? Porque grandes homens de Deus na história só puderam ver as sombras. A Bíblia nos fala de uma revelação progressiva. E deixa eu te dizer uma coisa, você é mais privilegiado que Moisés, que Daniel, que Ezequiel, que Isaías, que Jeremias. Eles só viram a maquete, eles só tiveram o privilégio de olhar as sombras. Nós vimos a realidade concretizada na pessoa de Cristo Jesus. A revelação de Deus tomou forma para nós, quando Ele foi ao madeiro e o seu sangue foi derramado. O que antes era um rito vazio, apenas sombra, para nós é uma realidade, é algo concreto. Aleluia! Jesus dividiu a história. Existe um antes e um depois de Cristo. A cruz do Calvário é uma realidade que nós conhecemos e eles não conheciam. Eles ouviam falar de um Messias, eles ouviram falar de um sistema que limpava do pecado. Nós vimos a revelação do Cristo ressurreto. Aleluia! Nós somos privilegiados. Que privilégio é esse? Você teve acesso a uma revelação que grandes homens de Deus não tiveram o privilégio de ter. Que bênção é essa? Mas sabe, à medida que eu ia lendo isso, eu fiquei pensando que existem pessoas que ainda vivem nas sombras. Apesar de Jesus ter marcado a história
e a cruz de Cristo marcaram um antes e um depois, a humanidade ser dividida por esse evento maravilhoso da revelação do Filho de Deus. Existem pessoas que ainda vivem nas sombras. Talvez a sua história não tenha sido dividida ainda por um antes e um depois dele. E hoje eu queria fazer uma oração que vai mudar a sua história. Quando você declarar: eu quero, eu entendi, eu não quero os ritos apenas, eu quero a revelação do Filho de Deus na minha vida, a cruz de Cristo vai ser estabelecida no seu coração. Vai haver um antes e um depois. Porque é isso que acontece. Eu não estou falando de uma sombra, de algo intocável. Estou falando de algo concreto. A revelação do Filho de Deus é assim para nós. Existem pessoas que vivem nas sombras. Esses dias eu estava na célula e foi muito interessante quando uma senhora ali do meu grupo, falar senhora, ela vai ficar brava comigo, uma irmã do meu grupo, que está recém chegando na igreja, ela entendeu a diferença dos ritos que envolvem a oração. Ela falou: durante muito tempo eu rezava, repeti um monte de palavra, mas era só um rito para mim. E várias vezes. E aí eu comecei o discipulado e eu entendi o que significa orar. Eu tenho o privilégio de acessar a presença de Deus e conversar com Ele. Sabe, talvez sem perceber, você apenas vive as sombras, apenas os ritos, as liturgias. Mas Jesus não marcou um antes e um depois na sua vida. A minha esposa essa semana começou a discipular uma menina, e eu achei tão interessante. Menina que frequentou a igreja a vida toda, mas quando ela fez uma pergunta simples, ela disse: você já entregou sua vida a Jesus? Como é que foi essa experiência? Aquela menina não sabia explicar o seu processo de conversão. E aí, quando a Silvia foi fazendo algumas outras perguntas, a própria menina disse: eu posso entregar a minha vida para Jesus hoje? Porque ela entendeu que durante anos ela viveu apenas nas sombras. E naquele primeiro encontro de discipulado, aquela menina entendeu que a partir daquele instante tinha que haver um antes e um depois. Muitas vezes somos levados pelos ritos. O povo de Israel fez isso. Eles praticavam sacrifícios, mas o coração deles tinha se desviado. E é por isso que a revelação de Hebreus vai falar de uma lei escrita no coração, que vai além de um símbolo ou de um rito vazio. Aquilo é sombra, apontamento, mas a realidade se encontra na revelação do Filho de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas. Eu nunca me esqueço, um dia orando na garagem, que eu encontrei um médico, cirurgião, e ele disse para mim: o que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou falando com Deus. Mas você fala com Deus na garagem? Eu falei: sim. E ele começou a falar para mim da sua saga, a procura da presença de Deus. Ele falou: um dia eu estava tão incomodado, porque eu praticava os meus rituais, as minhas liturgias, mas de alguma maneira eu me sentia vazio, parecia que eu não acessava a presença de Deus. E aí eu falei: já sei, eu vou comprar uma passagem para o Vaticano, eu vou encontrar algo lá. E aí ele sai, compra uma passagem, ele para o irmão, vão para o Vaticano. Ele chega lá e ele falou: eu não senti nada. Aí falaram para mim se eu fosse na capela tal, e aí ele foi na capela tal, e ele foi falando toda a peregrinação que ele fez. E ele disse: você está aqui na garagem orando. E eu lembro que eu falei para ele: olha, é verdade, você gastou um dinheiro danado,
Mas o que nos leva a Deus não são lugares sagrados, liturgias. O que nos leva à presença de Deus é Cristo Jesus revelado nas nossas vidas. E todo aquele que conhece o Cordeiro, todo aquele que tem a marca da cruz, que divide a vida no meio, um antes e um depois, ele tem acesso à presença revelada de Deus. Você não precisa viver às sombras. Durante muito tempo na igreja, eu vivia às sombras. Eu sabia as músicas, eu sabia os versículos, eu sabia tanta coisa, mas era apenas sombra. Quando Jesus se revelou para mim, eu nunca mais esqueci. Houve um antes e um depois dele. Hoje eu queria te convidar, em nome de Jesus, a sair das sombras e entender: você é privilegiado. O Messias que os profetas falaram sobre, nós temos o privilégio de encontrá-lo em nossos dias. Ele veio, a promessa foi consumada. Você tem acesso à presença de Deus. Saia da sombra. Quantos querem uma revelação mais profunda de Deus? Levantem as mãos. Aleluia. Você pode viver mais do que ritos. Você pode encontrar Jesus. A segunda imagem que o texto nos apresenta, e que também vai nos mostrar o quão privilegiados nós somos por termos acesso, é a imagem do Santo dos Santos. Versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. E a segunda imagem aqui, ela é interessante. A gente precisa entender que privilégio era esse. O que representava isso? Que lugar era esse? O que a Bíblia está dizendo aqui? É interessante porque o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado dentro do contexto do templo judaico. Primeiro do tabernáculo e depois do templo. E era interessante a maneira como eram feitas as divisões no templo. Existia o pátio exterior, que era o lugar onde ficava a bacia de bronze, e o lugar onde os sacerdotes atendiam as pessoas para fazer os sacrifícios. Ali eles se purificavam quando iam entrar no santo lugar. O santo lugar, ele podia ser acessado pelos sacerdotes, e ali existia o candelabro, onde era papel do sacerdote colocar o óleo para que as lâmpadas nunca se apagassem. Do outro lado tinha os pães da propiciação. Eram 12 pães que eram colocados todo sábado ali, eram renovados os pães, um para cada tribo de Israel. E aí existia o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era dividido por um véu, uma cortina espessa. E depois desse véu, havia ali a Arca da Aliança, que representava a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, e existia ali também o maná que foi recolhido no deserto. Esse era o santíssimo lugar, e só se podia acessar esse lugar uma vez por ano. Quem entrava ali era o sumo sacerdote, ou você vai ver ali no livro de Lucas, por sorteio era retirado quem era a vez de entrar lá. Esse era um privilégio de uma vida, entrar nesse lugar da presença de Deus manifesta. E olha que interessante, eu li alguns livros que falavam da preparação que esses sacerdotes faziam antes de entrar nesse lugar. É muito interessante porque um dia antes eles não dormiam. Os colegas mantinham eles acordados.
Eles ficavam lendo a Torá, porque eles não queriam por algum sonho, alguma coisa se contaminar. Havia um zelo, um respeito, porque entrar na presença de Deus era uma coisa seríssima. Eles então colocavam sangue nos dedos, nas pontas das orelhas e nas pontas dos pés. Era uma representação de que eles eram pecadores e o sangue os cobria para entrarem naquele lugar. Eles preparavam a estola com todo o cuidado e no dia amarravam uma corda num dos pés. Quando eles iam na direção desse lugar, eles tomavam um incensário com uma corrente e ali aquilo gerava uma fumaça e eles iam balançando aquele incensário até chegar nessa cortina. Quando chegavam na cortina, eles primeiro colocavam o incensário para encher o lugar de fumaça. A ideia era protegê-los da glória de Deus. Esse era o sentido. Aí eles entravam de joelhos, sem ver quase nada lá dentro. E todos ficavam a postos, porque se fogo estranho fosse levantado no altar, se eles fizessem algo errado, eles podiam morrer na presença do Senhor. E por isso eles tinham a corda, porque ninguém ousava entrar lá. Olha que seriedade envolvia entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos. Temor, respeito, é o trono de Deus, o lugar da glória manifesta do Senhor. Esse é o sentido. Que privilégio acessar este lugar. E sabe, é muito interessante o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. Esse lugar que era acessado, depois que aquele homem saía dali, ele fazia expiação dos pecados do povo e ele entregava uma bênção. Esse era o processo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos acesso à sala do trono, ao Santíssimo Lugar. Que coisa tremenda. Eu acho que às vezes, por conta da história que ficou para trás, a gente perde a dimensão do que representa entrar na presença do Senhor. Esses dias eu fui convidado para ter uma reunião com uma pessoa muito importante. Mandaram um protocolo, a roupa que tem que usar, como é que tem que ser, o que pode e não pode levar. Imagina então entrar na presença de Deus. Tinha um protocolo, tinha a roupa certa, tinha o jeito certo. Era uma grande honraria se colocar naquele lugar. O sangue de Jesus nos deu acesso à presença de Deus manifesta. Aleluia. A Bíblia nos fala de homens que puderam entrar nesse lugar. Homens que foram tocados. Isaías, quando entra na presença do Senhor dentro do templo, e ele está cheio de fumaça, e a glória de Deus se manifesta, ele cai como morto. Ele começa a declarar: ai de mim, homem pecador. Os meus olhos viram o Rei da glória. Sou um homem de lábios impuros. Moisés, quando vai à presença, ele se esconde. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, terrível e maravilhoso. O sangue de Jesus nos deu acesso à presença manifesta de Deus. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Às vezes a gente desperdiça isso. Pastor, mas como que é esse negócio de entrar na presença de Deus? Talvez você nunca adentrou desta forma.
Existem algumas experiências que marcaram a minha vida. Podemos entrar na sala do trono com as nossas orações, mas por vezes entramos neste lugar onde a glória de Deus nos toca e se manifesta. Eu lembro, eu tinha 19 anos de idade, eu estava num acampamento, era cerca de 3 horas da manhã. Nós estávamos apenas orando. Um menino dedilhava um violão. E nós começamos a interceder. E eu lembro no meio daquela madrugada, naquele chalé num acampamento, a glória de Deus se manifestou ali. Porque nós temos acesso. Quando a presença de Deus veio, eu lembro, meninos começaram a descer os beliches e eu lembro de um que chorava alto. Ninguém estava pregando, não tinha palavra, nada, apenas a presença manifesta de Deus naquele chalé. Naquele dia, 11 meninos entregaram a vida para Jesus e nós estávamos apenas cantando louvores. Santa presença, maravilhosa presença. Eu lembro um dia ia ter um congresso aqui de líderes de jovens. Eu cheguei de madrugada, era antes do sol nascer, para orar pelas cadeiras vazias. Eu lembro bem que quando o sol nasceu, esse lugar ficou tudo colorido. E de certa maneira, aquelas luzes me tocavam e eu senti algo de Deus vai acontecer hoje à noite. Eu vim para pregar. Era mais um culto. Mas eu lembro, naquele dia, quando eu comecei a falar, eu sentia que parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. Eu lembro certinho, aquela noite, eu não tinha terminado de falar, eu não estava fazendo o apelo, e de repente, a presença gloriosa de Deus encheu este templo. Eu lembro dos jovens pulando as cadeiras e se atirando aqui na frente. Quando eu saí, eu encontrei as tias da conservação, da limpeza. Eu lembro de uma chorando. Ela falou: filha, eu vi pela televisão e algo me tocou. A presença de Deus manifesta. Eu subi para o ginásio e eu chorava, porque algo havia me tocado aquela noite. Eu lembro de um culto num presídio. Um menino estava tocando violão e eu entrei pelos corredores. Eles não deixaram a gente entrar nas celas, não deixaram fazer reunião. Nós podíamos apenas orar. De repente, eu começo a falar e aquele menino tocando violão. Não foi nada que eu disse. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Naquele momento a presença de Deus veio. Eu lembro daqueles homens colocando as mãos para fora das celas e implorando, pedindo para que Jesus entrasse na vida deles. O que é isso? O que pessoas, gerações inteiras, homens e mulheres de Deus, sacerdotes, sumos sacerdotes, não tiveram o privilégio de ter. A Bíblia diz: confiadamente entrem no Santo dos Santos, porque o Cordeiro morreu, o sangue dele foi aspergido e nós temos acesso a este lugar. Eu creio que a tua casa pode se encher de fumaça. Eu creio que este lugar pode ser tomado novamente por essa densa e maravilhosa presença. Eu acordo todos os dias cedo e eu oro para que a presença gloriosa de Deus possa entrar em cada cômodo da minha casa e da casa dos meus irmãos. E hoje eu vim dizer para você, esse é um privilégio que mudou a minha vida. Encontrar os altares do Senhor.
O Salmo 84 diz: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Hoje eu entrei nesse lugar e eu passeava pelos corredores, eu ia olhando para as pessoas alegre, e eu ia cumprimentando assim de longe. Que privilégio nós estarmos na presença de Deus juntos. Que privilégio estarmos neste lugar. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Aleluia! Hoje eu vim dizer que você não precisa viver na sombra. Você não precisa apenas experimentar ritos vazios. A cruz de Cristo pode marcar a tua vida, um antes e um depois. Mas eu vim dizer para você que mesmo aqueles que foram marcados pela cruz, alguns ficam no pátio externo, outros no santo lugar, mas existem aqueles que querem mais, que querem entrar no Santo dos Santos, que ouvem sim a palavra que nos exorta: se aproximem de Deus. Hebreus vai falar isso confiadamente: entrem no Santo dos Santos, convoquem, ajudem os seus irmãos para que eles possam ir à presença. Hoje eu vim dizer para você: existe algo além. Quando atravessamos as cortinas e a glória de Deus nos toca, tudo fica diferente. Tem muita gente que comprou ou ganhou o ingresso do jogo e fica só no corredor externo. Hoje eu queria te convidar a subir as escadas da arquibancada, tomar o teu lugar, porque nós já ganhamos o jogo, a vitória é certa. Jesus ganhou de goleada e você está tendo o privilégio de assistir ou ficar de fora. Hoje eu vim dizer para você: existe mais de Deus para nós. Eu não quero perder os altares do Senhor nem mais um dia da minha vida. Talvez hoje, pode vir o louvor, já vou terminar. Talvez hoje seja mais um daqueles dias. Por que não? Talvez hoje Deus nos visite, como me visitou naquele chalé, ou no meio das celas. Mas pastor, no presídio? Jesus, Ele nos permite: todo aquele que crê, todo aquele que o invoca, o sangue dele derramado nos dá acesso. Não se trata de você. Você pode entrar. O sangue que cobria as orelhas, as pontas dos pés, eles cobrem aqueles que confessam os seus pecados a Jesus. Sabe qual é o meu desejo hoje? Que a presença de Deus se manifeste aqui mais uma vez. Eu lembro daquele culto no presídio. Eu lembro daquele culto em que Deus nos visitou aqui. Eu lembro de tantos momentos. Hoje eu queria sair das sombras. Eu queria sair do pátio externo. Eu queria te levar ao lugar da presença manifesta de Deus. Na real, é isso que muda a nossa vida. São encontros com Ele. Tem gente que não pôde vir, ou que está assistindo em casa. Talvez você está impossibilitado no hospital, eu não sei, mas está ouvindo aí na tela. Nós vamos orar agora. E
a presença de Deus manifesta vai chegar nos leitos dos hospitais, nas casas onde existem pessoas clamando desesperadas. Nós temos acesso. Nós temos acesso. Aleluia.